Capítulo 1188, Declaração de Guerra. Tradução do Koan. Revisão. Frezou o padrinho. Li Ming desceu do céu, entrando oficialmente no cânion dos pesadelos. Nesse cânion, além de cogumelos maciços que se erguiam como gigantescos guarda-chuvas no céu, não havia vegetação. Estes cogumelos eram vividamente coloridos e emitiam um toque de luz fraca. Eles pareciam ser extremamente tóxicos. Andando por esta selva de cogumelos, podia-se ver rochas negras resistentes ao redor. Muitas dessas rochas estavam quebradas e manchadas com a cor vermelha do sangue. Depois que a besta pesadelo morria, seus cadáveres desapareceriam. Apenas uma fração do sangue dele seria deixada. Essas manchas de sangue foram condensadas a partir da energia da Terra dos Sonhos e ainda não haviam tido tempo suficiente para dissipar. Conforme Li Ming viajava mais fundo no cânion, começaram a aparecer sinais de lutas mortais. Os sinais se tornaram cada vez mais sangrentos e intensos. Fissuras maciças, pedras esmagadas, montanhas despedaçadas e todos os tipos de artefatos santos quebrados, espalhados e presos na pedra dura, uma cena chocante e alarmante. As rochas do cânion dos pesadelos eram pelo menos 100 vezes mais duras que o aço. Só assim poderia o terreno ter mantido sua forma sob o efeito das intensas explosões de verdadeira essência. Caso contrário, o cânion dos pesadelos provavelmente não existiria mais. O vento uivante no cânion era tão afiado quanto uma faca. Tornava-se cada vez mais violento, balançando as roupas de Li Ming. A luz era fraca e monocromática. Apenas a simples luz de uma estrela reluzia e iluminava o chão do cânion. Mas para um artista marcial, a quantidade de luz não importava. Ruar! 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 Na escuridão, os gritos de bestas pesadelo surgiram, sacudindo a terra como se fossem trovões. Só de ouvir esses rugidos, podia-se sentir que essas bestas pesadelo eram extraordinárias. Os pensamentos de Li Ming se agitaram. De repente, ele sentiu várias intenções assassinas penetrantes direcionadas a ele. Ele manteve a compostura enquanto traçava seu anel espacial, espalhando sua percepção pela escuridão. Ele podia ver que a 100 pés de distância, escondido dentro de uma pilha de rochas negras, 4 pessoas estavam se escondendo. Eles estavam apenas esperando que alguém cruzasse seu caminho para começar sua emboscada. Neste momento, essas 4 pessoas conversavam entre si, o rosto novo. Eu não tenho ideia de quem é. Deve ser um novato. O jantar finalmente chegou, rapazes. Essas pessoas falaram rapidamente com transmissões de som de verdadeira essência. Depois de ficar no cânion dos pesadelos por tempo suficiente, eles sabiam quem poderiam provocar e de quem teriam que fugir. No cânion dos pesadelos, as disputas não eram criadas aleatoriamente. Quanto aos pioneiros gênios das Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto, como os 3 prodígios da mansão marcial sagrada, eles inevitavelmente se encontravam no auge da cadeia alimentar aqui. Ninguém se atrevia a ter alguma intenção de agir contra eles. Ao mesmo tempo, os gênios das Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto não matariam outros participantes. Isso porque seus pontos de mérito eram muito mais altos do que todos os outros e com as regras em vigor, matar outras pessoas não era muito significativo. Para a maioria das situações, os muitos participantes do cânion dos pesadelos poderiam manter um equilíbrio tênue. A área que cada um tinha para caçar era dividida baseada na força de cada um. Quanto mais forte alguém, maior a área de caça e maior a qualidade. Mas, uma vez que um novato chegasse, esse equilíbrio tênue se estilhaçaria momentaneamente. Sempre haveria pessoas que viam esses recém-chegados como deliciosas iguarias. Escondam sua aura. Quando ele se aproximar de nós, vamos emboscá-lo. Ok. Há 4 de nós contra um dele, devemos ser capazes de matá-lo instantaneamente. Eu me pergunto quantos pontos de mérito ele tem. Se for menos de 100.000, será muito ruim. Depois de serem reduzidos pelas regras, nós 4 não ganharemos muito. Para alguém que ousar vir ao cânion dos pesadelos, ele deve ter alguma habilidade. Eu só espero que ele não seja algum idiota aleatório que tropeçou neste local.
Enquanto os 4 artistas marciais esperavam para emboscar Li Ming, sua expressão mudou repentinamente. Uma intenção assassina horrível inundou o mundo e desabou sobre eles. Uma lança vermelha profunda cortou a escuridão como uma cobra escondida, apontando diretamente para suas gargantas. Tenham cuidado. Os 4 artistas marciais caíram em uma situação perigosa. Eles perceberam que haviam cometido um grave erro. Seu adversário havia descoberto a emboscada antes do tempo e até instantaneamente lançou um ataque tão selvagem e louco. Ataquem! O líder dos 4 artistas marciais gritou ao mesmo tempo. No entanto, seus esforços juntos eram inúteis. Eles sentiram a energia dentro de seus corpos desaparecer rapidamente, deixando-os incapazes de convocar qualquer força. Uma brilhante luz vermelha atravessou sua visão enquanto uma sensação gelada cortava seus pescoços, deixando sangue espirrando no chão. De repente, eles sentiram suas consciências se afastando. Eles já sentiram essa sensação mortal mais de uma vez antes. Na verdade, no campo de vida ou morte do Cânion dos Pesadelos, a maioria das pessoas já havia morrido várias vezes. Li Ming puxou a lança de sangue da Fênix. Ele só tinha usado um movimento de lança, limpo e requintado. Havia um artista marcial que ainda não havia morrido. Ele gemeu de dor, nunca pensando que este novato seria realmente tão feroz. Todos eles tinham um breve entendimento de quais eram as pessoas ridiculamente aterrorizantes perto da cidade imperial e memorial, mas nunca tinham ouvido falar desse jovem. Ele veio de outra cidade. Sua sorte era realmente uma merda. Mas com seus pontos de mérito, mesmo se eles fossem mortos várias vezes, eles ainda poderiam passar pela primeira rodada de eliminações. Sempre havia esperança de mais chances no futuro. Matar essas pessoas nem dá muitos pontos de mérito. A supressão das regras é realmente implacável, pensou Li Ming em voz alta. Ele nem se incomodou em usar a energia dos sonhos desses artistas marciais. Um ainda não morreu. Li Ming se aproximou e agachou, perguntando a essa pessoa que estava sufocando com seu próprio sangue: diga-me, os 3 prodígios da mansão marcial sagrada estão na área mais profunda deste cânion. Você, seu idiota, procurando os 3 prodígios da mansão marcial sagrada, está à procura da morte. Enquanto o artista marcial falava, o sangue constantemente borbulhava entre os seus lábios. Ele não havia comparecido ao leilão de Cidade Imperial e Memorial, então ele não reconheceu Li Ming. Ele só achava que Li Ming era participante de outra cidade que queria desafiar os 3 prodígios da mansão marcial sagrada. Você não precisa se preocupar comigo. Se você não vai falar, nunca deixe a cidade. Se eu te ver, vou te matar. Li Ming colocou um pé no peito do artista marcial e o pressionou. O artista marcial arquejou, todo o seu corpo se contorcendo enquanto mais sangue jorrava de sua boca. Eles estão lá dentro, bom, e eu tenho mais uma pergunta. Por que você tentou me emboscar? Você acha que pode emboscar todos os participantes que entram no Cânion dos Pesadelos? Apesar de Li Ming não ter ouvido as transmissões de som de verdadeira essência que os 4 artistas marciais trocaram, a percepção da sua alma foi extremamente afiada, tornando-se ainda mais profunda conforme seus entendimentos à lei sonho divino se aprimorou. Não havia como ele confundir a intenção assassina daqueles 4. É porque você é um novato, entendo. Li Ming afrouxou o pé. O rosto novo significava uma ovelha gorda. Bem, isso era compreensível. Parecia que se ele quisesse viajar mais fundo no Cânion dos Pesadelos, ele teria que passar muito tempo escapando disso. Não só ele precisaria lutar contra bestas pesadelo, mas também teria que enfrentar a emboscada de todos os participantes ao longo do caminho. Embora Li Ming não tenha medo dessas pessoas, lutar contra todas elas tomaria seu tempo. Seu tempo era extremamente precioso. Atualmente, a classificação através dos pontos de mérito para Li Ming estava em segundo plano para ele. A principal razão pela qual ele queria matar as pessoas era arrancar a energia fornecida pelo mundo sonho divino, permitindo que ele continuasse estudando a lei sonho divino. Com um poder divino transcendente colocado bem na frente dele, ele tinha que agarrar esta chance, não importando como fosse a situação.
A fim de maximizar a quantidade de tempo que ele poderia usar, ele precisaria fazer pleno uso de todo o tempo de respiração no mundo sonho divino. Li Ming chutou o participante meio morto do torneio para fora do caminho. Ele fixou seu olhar nas profundezas escuras do cânion dos pesadelos e convocou uma explosiva verdadeira essência. Ele gritou o mais alto que pôde: 3 prodígios da mansão marcial sagrada. Saiam! Depois que ele colocou a energia em sua voz, produziu uma onda de choques desenfreada que penetrou profundamente no cânion. Onde quer que esta explosão sônica passasse, as rochas se estilhaçariam. Saiam! 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 A voz titânica ecoou pelo cânion dos pesadelos. Era especialmente retumbante, refletindo contra as paredes rochosas. Naquele momento, quase todos os participantes do cânion dos pesadelos ouviram esse grito. Todos ficaram atordoados e assustados. Quem era essa pessoa que se atreveu a ser tão arrogante? Alguém está desafiando os 3 prodígios da mansão marcial sagrada. É o Zhang Wenchu. É aquela mulher de chapéu de bambu. Você é um idiota? Essa é claramente a voz de um homem. Como poderia ser Zhang Wenchu? Se ele enfrentasse qualquer um dos 3 prodígios da mansão marcial sagrada em 1 contra 1, ele poderia ter a vantagem. Mas se ele enfrentasse os 3 juntos, sua única escolha seria escapar rapidamente. Não se esqueça que todos esses 3 vêm de uma terra santa com o poder de um Lorde absoluto. Você não precisa ser um gênio para saber que eles podem definitivamente formar uma matriz no campo de batalha. Isso mesmo, uma matriz de batalha. Uma vez que esses 3 formassem uma matriz de batalha, a força deles não seria tão simples quanto somá-los. Em vez disso, sua força se multiplicaria. Talvez até mesmo um mestre da Terra Santa do verdadeiro marcial tenha medo deles. Se alguém soubesse disso, mas ainda ousasse desafiá-los, ele teria que ser um retardado ou um indivíduo verdadeiramente feroz. Talvez não seja apenas uma pessoa desafiando os 3 prodígios da mansão marcial sagrada, mas um grupo. Talvez. Vamos dar uma olhada. Pode ser alguém de outra cidade. Afinal, o grande mundo verdadeiro marcial tem mais do que apenas a cidade imperial e memorial. Muitos participantes estavam interessados em assistir a esta batalha. Todos começaram a se encaminhar para a direção da voz. Entre essas pessoas, havia uma mulher vestida de vermelho. Sua figura era esbelta e bem formada e ela usava um amplo chapéu de bambu na cabeça. Sua aparência estava completamente encoberta, mas sua voz era dura e grave. Que interessante! Se não estou errada, é a voz desse homem. Planejei desafiar todos aqui, um de cada vez, para provar que sou a mais forte aqui, mas nunca achei que você seria o primeiro a lançar esse desafio. Isso também está bem. Eu quero dar uma boa olhada e ver exatamente quais qualificações você tem para ser tão confiante e ousar enfrentar os 3 prodígios da mansão marcial sagrada. A mulher com o chapéu de bambu vermelho era extremamente rápida. Ela se lançou na direção cânion dos pesadelos como um feixe de luz branca. Grande irmão, você ouviu isso? Alguém veio aqui para nos desafiar. Quando Sheng Weiping, de cabelos ruivos, ouviu a voz de Li Ming, ele riu. Que divertido! Nós estivemos no mundo sonho divino por tanto tempo e ainda assim é a primeira vez que alguém nos desafiou. Ouvindo essa voz, ele soa como aquele sujeitinho que comprou a pílula do mundo ilimitado. Que bem-humorado! Depois que ele entrou no mundo sonho divino, ele se enfiou na cidade imperial e memorial por mais de 2 meses e quando ele finalmente decidiu sair de sua concha, a primeira coisa que ele faz é nos procurar. Que confiança! Shen Yanran disse suavemente do lado. Seu belo rosto estava repleto por todos os tipos de expressões diabólicas. Venham, vamos conhecer ele. Ele veio na hora certa. Mas não devemos subestimá-lo. Este rapaz provavelmente tropeçou em alguma grande chance de sorte, disse Sheng Tianyao, esfregando o queixo. Para aqueles que entraram no encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses, quem não encontrou a sua própria chance de sorte? Ter uma chance de sorte ou 2 não é nada estranho. O ponto-chave é o próprio talento. Venham, vamos conhecer esse pirralho insano. Se ele não procurasse por mim, eu teria procurado por ele.
Eu ainda estou esperando para retornar a ele o insulto no leilão da cidade imperial, Cheng Weiping disse com ódio em sua voz. Ele ainda estava fervendo devido à desastrosa derrota que sofreu no leilão da cidade imperial e memorial. Os 3 artistas marciais guardaram suas armas e voaram direto para a entrada do Cânion dos Pesadelos.